Beleza? Estamos de volta aqui na TV União mais uma vez para falar de história, né? Você que está em casa, chegue mais perto, aumente o som, vamos falar muito de história e vamos falar de coisa bacana hoje. Hoje é uma data especial, não é à toa que eu vim de preto, né? Eu estava dizendo ali a Mário Vitor, a Jonathan, que para nós brasileiros, hoje é uma data importante, né? O Congresso aceitou a questão do impeachment de Collor, né? Faz 20 anos, e é importante que a gente entenda que o impeachment de Collor é passível de cair no vestibular, já caíram várias questões, e exatamente por quê? Porque ele foi um presidente que foi tirado do poder, saiu do poder, mas não de uma forma golpista. É importante que você lembre isso. Collor saiu do poder através de um instrumento legal que foi exatamente o impeachment, né, que todos nós sabemos, né, que aconteceu a partir de uma série de denúncias. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos falar também um pouco sobre a nova república, né? Um pouco desse cenário mais recente da política brasileira. A gente vai destacar um pouco de como nasce essa nova república. Eu queria lembrar a vocês que estão em casa nesse momento, que podem chamar os pais, os tios, os avós, porque a gente vai lembrar de muita coisa legal. Eu tenho certeza que seu pai aí em casa deve lembrar da época do governo de Sarney e das dificuldades que muitas vezes ele tinha ao ter que comprar comida para casa. Exatamente, por causa do desabastecimento que aconteceu em função dos congelamentos, né, de preços que ocorreram no governo de Sarney. Então a gente vai falar algumas coisas legais, vai ser um papo interessante hoje sobre a nova república, beleza? Então, começando aqui, deixa eu me situar aqui com relação a essa tecnologia aqui do nosso estúdio. A gente vai falar, primeiramente, quando começa a Nova República. Eu queria que o Jonathan botasse aí na tela para você ver. A Nova República começa em 1985 e esses 3 pontinhos, né? A gente sabe que a Nova República é uma fase que a gente está vivendo, ela vai até os dias atuais. E aí vocês têm o meu Twitter, twitter.com/francoisprof. Esse Twitter, ele vai ser aliado de você nesse momento. Você vai poder mandar dúvidas para mim, você vai poder pedir temas para que eu possa abordar aqui. Amanhã, muito provavelmente, eu estarei também aqui com o professor Bruce Lee fazendo uma aula temática de história. Então você pode pedir para que a gente resolva alguma questão, tirar alguma dúvida sua. E claro, fique atento porque eu sempre estou colocando aquelas dicas. Não é à toa que esse Twitter aí foi o único do Nordeste, né? Todo mundo sabe que foi o único do Nordeste entre os 50 melhores do Guia do Estudante. Isso muito me honra. Eu queria, inclusive, agradecer a cada um dos meus seguidores, a cada um dos meus alunos, por fazer também parte dessa nossa conquista, beleza? Mário Vitor ali vibrando. Mário que foi meu aluno, inclusive, e eu disse uma coisa a ele, eu acho que ele lembra bem, que eu disse, cara, você pode fazer o que for, mas você é professor, está na sua cara, está no seu sangue, né? E ele está aí, claro, tem muito a crescer, já começa muito bem, está na nossa equipe, né? E é isso aí. Galera do Overdose, galera do CDF, né? A galera prestigiando aí, você ouvinte, você telespectador, você que está cansado, está só ali de mutuca, toma um cafezinho, vamos assistir a aula que vai valer a pena, a gente vai dar questões para vocês sim, nesse vestibular e nesse Enem, beleza? Então vamos lá. Quais as características da nova república, se a gente analisar desde Tancredo até hoje? Na verdade, a gente vai ter uma prática muito comum no nosso país, infelizmente, que é o fisiologismo. Aquela ideia que muitas vezes os políticos, eles largam mão das suas convicções, se é que tem convicções, né, pessoal? Largam mão das ideologias partidárias para poder apoiar outros partidos e trocar por cargos, né? É aquela ideia de troca de favores entre políticos, entre partidos. Vamos ter um nepotismo muito grande. Sobre o nepotismo, eu queria inclusive que você ficasse atento à questão do nepotismo cruzado, que é uma coisa que também se usa para burlar um pouco a fiscalização. Você tem um parente, mas você não pode dar um emprego para ele porque fica muito na cara. Você pede a um amigo seu que coloque ele e você coloca o parente do seu amigo no seu gabinete. Isso tem sido muito comum, né, no nosso país. A questão da corrupção, a questão do clientelismo, o coronelismo eletrônico. Fecha em mim, Jonathan, para a gente falar um pouco, discutir essa questão do coronelismo eletrônico. Você pega lá na República Velha, você vai perceber, se você lembrar daquela época, que os coronéis controlavam os eleitores através do voto de cabresto. O voto era aberto, dava essa possibilidade, mas agora você percebe que não há mais isso. O voto é secreto, tem toda uma tecnologia. Hoje, por incrível que pareça, aliás, vamos dar o crédito, o TSE, o TRE vem trabalhando bem, as nossas eleições, o nosso sistema
eleitoral, a parte técnica é elogiada no mundo inteiro. O Brasil tem uma eleição extremamente tecnológica, mas lá na República Velha havia muita fraude. E havia, claro, a condução do eleitor, o voto de cabresto, o coronelismo, todas as suas práticas, aquela ideia do clientelismo, aquela ideia do apadrinhamento. Mas hoje a gente percebe que os coronéis não precisam mais bater nas pessoas, e nem podem, né? Eles chegam através de uma forma muito sutil. Ele chega na sua casa através da mídia, e aí a gente sabe que os principais meios de comunicação desse país, eles normalmente têm ligações com políticos, eles acabam fazendo muitas vezes com que você, sem perceber, acabe sendo programado e acabe reproduzindo aquilo que o sistema quer que você faça. Claro que você, aluno nosso, né, você sabe que isso não vale atingir, porque você é uma pessoa que tem discernimento, você é uma pessoa crítica, que além de fazer um grande vestibular, você vai fazer um país melhor, porque você vai votar melhor, você vai acompanhar os seus candidatos, porque lá na frente você também vai cobrar. Nosso papel não é só votar, é também o de cobrar resultados. Aí vamos perceber também que no ponto econômico, né, no campo da economia, a nova república é marcada por privatizações, pela globalização, pela crise econômica que começa lá nos Estados Unidos com a ideia do subprime, o mercado imobiliário, hipotecas de alto risco, né? Para a gente aqui, Lula na época disse que era uma marolinha, e essa marolinha está custando a passar, né, pessoal? A gente ainda está aí com uma crise muito grande, inclusive recentemente, né, um dado que chama atenção, foi colocado que o nosso PIB vai crescer cerca de 1,8% só esse ano. Quer dizer, realmente é lamentável. E isso é bem provável que se concretize, mesmo tendo aí o governo Dilma agido com uma série de pacotes de medidas, inclusive redução de IPI para carros e outros bens, para poder estimular a economia. Vem mais aí um pacote também para construções de grandes obras, aí, sobretudo rodoviárias, concessões de rodovias, né? Então isso tudo pode ser que tenha um reflexo, uma melhoria, mas daqui a 2, 3 anos, não creio que o PIB vai crescer, principalmente nesse momento agora. Então essa crise deve ser acompanhada com certo cuidado. A nova república começa, pessoal, depois de um grande período de muita dificuldade, de muita opressão, de muita repressão, que foi o regime militar. E na verdade, no final do regime militar, a população brasileira, ela foi às ruas clamar para que o primeiro presidente pós-regime ele pudesse ser eleito pelo voto direto. Já fazia muito tempo que as pessoas não votavam para presidente. O último presidente eleito tinha sido Jânio Quadros. Aí depois veio, né, da sua renúncia, João Goulart assumiu, os militares vão tomar o poder a partir de 31 de março de 64, e nós vamos ficar durante 21 anos sem ter eleições presidenciais. E aí as pessoas vão lutar pedindo ao Congresso que votasse pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, a famosa campanha das diretas já. Comícios em vários lugares. Seu pai deve lembrar que aqui em Natal houve um grande comício lá na Praça Gentil Ferreira pelas diretas, mas pressionado ainda, né, o Congresso acabou votando para que a eleição fosse indireta. Então a primeira eleição pós-regime militar ela vai ser indireta, e na época Tancredo Neves venceu Paulo Maluf. Sendo que Tancredo Neves, pessoal, a gente vai lembrar, ele vence, mas ele não assume, porque ele vai ficar muito doente, né? E aí ele vai acabar tendo várias cirurgias, e ele vai acabar morrendo, algo que comoveu a nação. Muitas pessoas viam Tancredo como grande responsável por tirar o Brasil daquele regime e começar uma fase de redemocratização. Mas é bom lembrar que Tancredo ele chegou a ser ministro, né, na época do governo de João Goulart, tinha de uma certa forma um apoio dos militares, uma certa simpatia, mas Tancredo Neves representava naquele instante a possibilidade do Brasil sair daquela situação crítica. E aí o que é que vai acontecer? Quem vai assumir é José Sarney. José Sarney que tinha um histórico, digamos assim, nada tão democrático, né? Inclusive lembrar que José Sarney foi governador do Maranhão e, inclusive em 1966, quando ele foi eleito, ele pediu a Glauber Rocha, grande cineasta brasileiro, que fizesse um vídeo, ou melhor, um documentário sobre a sua posse, sobre o seu governo. E Glauber Rocha, crítico como ele só, né? Glauber Rocha, grande nome do cinema novo. Galera do Overdose essa semana vai ter uma aula só sobre
cultura brasileira, cinema novo, bossa nova, a gente vai falar desde o modernismo até músicas atuais, né? Vai ser bem interessante. E Glauber Rocha vai fazer o quê? Vai pegar e mostrar a realidade do estado do Maranhão. Então, o governo de Sarney não conseguiu tirar o Maranhão da dificuldade que ele sempre teve. É um dos estados onde a miséria ainda é um grande problema. E Sarney, de uma certa forma, tinha uma boa relação com os militares, era da Arena, antiga Arena. Mas aí, o que é que vai acontecer? Sarney vai assumir. E a posse de Sarney, por mais que ele não desse aquela ideia de que seria bem um cara democrático, a população precisava que a coisa mudasse e deu crédito a ele. Ele vai, inclusive, dizer que vai seguir as ideias de Tancredo. Naquele momento, né, havia muita expectativa. Mas Sarney, ele vai ter um legado importante, porque é no seu governo que a gente vai ter a Constituição de 1988. E é interessante que a gente lembre que pela primeira vez, como Lula diria, né, nunca na história desse país, né? A gente teve o quê? Uma Constituição onde as pessoas puderam acompanhar o seu processo de votação. Ou melhor, a Assembleia Constituinte vai preparar a Constituição e todos os dias passava, né, na televisão, rede nacional, o Jornal da Constituinte. Nós podemos acompanhar aquela que veio a se tornar, né, pessoal, ao ser promulgada, lembre, Constituição promulgada, que é a nossa atual, significa que ela foi o quê, pessoal? Votada em 5 de outubro de 1988. Essa Constituição trouxe muitos direitos e garantias fundamentais, tanto é que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Você tem que lembrar que essa Constituição, ela trouxe para você que tem 16 e 17 anos, o direito a ter o voto facultativo. Se você não se sentir preparado, mesmo que você tenha tirado o título e você com 16, 17 anos, no dia da eleição não se sentir preparado, não estiver querendo votar, você não é obrigado a votar. Agora, a partir dos 18 até os 70 anos, você é obrigado a votar. Que é até um contrassenso da nossa democracia. Vivemos uma democracia, mas somos obrigados a votar. Nos Estados Unidos não é assim. Lá é voto facultativo. Uma outra coisa que a gente pode lembrar dessa Constituição é que ela transformou o racismo num crime inafiançável. Ela vai colocar a ideia também de que os funcionários públicos só podem seguir carreira, os funcionários públicos, por meio de concurso. Então isso, de uma certa forma, moralizou um pouco o serviço público. Claro que ainda existe muita questão dos cargos comissionados, ainda existe muito aquela questão de pessoas que chegam do nada e vão assumir determinadas secretarias. Isso ainda acontece. Mas o funcionário público de carreira, ele tem que prestar concurso. Isso foi um avanço também da nossa Constituição. Mas eu vou falar um pouco do Sarney, de algo que os seus pais agora vão lembrar. Eu vou lembrar um pouco da ideia de como a inflação era alta naquela época. Está aqui a imagem de Sarney, quando ele entrava, eu me lembro, eu era criança, aí ele entrava e dizia, brasileiros e brasileiras. Aí começava, quando ele dizia isso, lá vinha arrumação, lá vinha coisa pesada, normalmente os pacotes. E aí, pessoal, os pacotes eram complicados. A gente vai lembrar que a inflação era altíssima. A inflação era tão alta nessa época, que as pessoas, quando recebiam um salário, corriam para o supermercado, porque se deixasse para ir de tarde, já estava tudo remarcado. Era o tic-tac das máquinas. Você não sabe o que é isso, porque você já é de uma geração que pegou os códigos de barra. Então, os produtos, hoje você nem vê o preço, lá está lá o código de barra, tá, mas na época não, tinha que colocar o preço. Então, era todo dia aquela maquininha, tac-tac, tic-tac, tic-tac. E Sarney, para tentar frear essa inflação, fez um plano aí meio maluco. Aliás, tivemos vários planos mirabolantes aí no governo Sarney, mudou a moeda, a gente vai ter o plano cruzado, né? Eu até posso lembrar aqui a vocês um pouco dos planos, né? A gente teve o plano cruzado, que vai pregar o quê? Aí você pode observar, os pais de vocês vão lembrar nessa época. O cruzeiro, 1000 cruzeiros vai virar um cruzado. Cortou 3 zeros da moeda. Diga aí se a nossa moeda valia muita coisa. Cortou 3 zeros. Aí vamos ter nessa época um congelamento geral de preços e salários. Seguro-desemprego, isso foi um lado positivo, né? A gente deve lembrar que o seguro-desemprego é muito importante e deve ser encarado como uma oportunidade das pessoas que estão desempregadas de se manter, se reciclar para voltar ao mercado, porque normalmente se você está desempregado é porque você não está devidamente preparado, pode acontecer, né? E o que mais a gente deve lembrar também? Nessa época, vamos ter também um aumento muito grande no consumo, mas um grande detalhe, a falta de produtos. Aí eu queria falar um pouco sobre isso, que é o seguinte, você chegava no supermercado com dinheiro para comprar as coisas e não encontrava quase nada. Por quê? Porque, imagine, o governo diz, a carne custa tanto,
Você que é produtor, vai chegar e vai dizer, se for para vender por esse preço, deixa meu gado no curral, não vou vender não. Aí vinha o pessoal, a reação em cadeia também, aí vinha a questão dos laticínios. Faltava, por quê? Porque não chegava o leite também nas produtoras, né, nas cooperativas, resultado, faltava produto. Aí para poder resolver essa situação, as pessoas tinham que fazer muitas vezes o quê, pessoal? Se submeter a pagar a ágio. Eu me lembro uma vez, eu criança, fui comprar carne uma vez com a mamãe, e isso era errado, porque não podia vender na época, todo mundo se virava, alguém sabia, ei, fulano está vendendo carne, vá lá. E aí a gente comprava, eu me lembro de olhando para um lado e para o outro, ali eu morava no Alecrim, mas fui lá para a Cidade da Esperança, olhando para um lado e para o outro, com um pacote de carne embaixo do braço, como se fosse maconha. Não é, pessoal? Por quê? Porque era proibido. Mas aí é que está. Ou você se virava ou você não comia, era uma situação difícil, faltava tudo. Por quê? Porque os produtores simplesmente se recusaram a vender as coisas por aquele preço. Então esse congelamento, pessoal, não deu certo, não funcionou. Lá na frente vamos ter mais planos, que é o Plano Cruzado 2. Eu lembro, inclusive, que nessa época as pessoas, Sarney, queria que as donas de casa usassem uns broches, até aqui o broche para vocês lembrarem. Sua mãe deve ter lembrado disso aí, ó. Eu sou fiscal do Sarney, que era para você chegar e dizer que se o preço estivesse acima da tabela, você ia denunciar a SUNAB, a famosa SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, era um órgão público que você ligava e dizia, o preço está errado, os caras iam lá, fechavam o supermercado, aquela coisa toda, o pessoal até brincava, dizia que a SUNAB era a Superintendência Nacional de Arrocho aos Brasileiros, fazendo uma ironia exatamente por quê? Porque os preços realmente não tinham como você comprar por aquele preço. Tanto que na época vieram, a gente teve carro popular na época, o primeiro carro, o Uno Mille na época, ninguém conseguia comprar o carro pelo preço da tabela, todo mundo pagava ágio. Aí a gente vai lembrar também, pessoal, que apesar de tudo isso, apesar de gatilho salarial, apesar de plano Bresser, a ideia é quando a inflação chegasse a um determinado valor, aí seria disparado um gatilho, aí o trabalhador tinha a ideia de que tinha tido um aumento, mas não era um aumento, era só uma reposição do que ele tinha perdido por causa da inflação. A inflação era o grande monstro na época do governo Sarney. Bresser bem que tentou também melhorar um pouco a situação, mas não conseguiu. O resultado é que o governo de Sarney vai ser um fracasso em termos econômicos. A gente vai ter várias coisas aí, ó, como o Plano Verão também, que vai ser mais uma ideia de congelar os preços. Vai desvalorizar a moeda em relação ao dólar. A inflação, pessoal, chegou a ser, só para vocês terem ideia, olha aí na tela, entre março de 88 e março de 89, de 1.113%. Vocês têm ideia do que é uma inflação de 1.113%? Está aí um bom exercício para vocês fazerem aí matemática. O pessoal às vezes diz que não dá para misturar a história com matemática. A gente está fazendo muito isso no Overdose, misturando as matérias, porque tem muita coisa a ver. Pega aí, calcule 1.113,9%. Você pega 1.000 cruzeiros e guarda em um ano. Quanto é que vale esse seu dinheiro? É complicado, né, pessoal? Uma coisa realmente fora do normal, essa inflação. E um detalhe, a gente vai perceber que essa inflação lá na frente, quem vai tentar resolver também não vai resolver, que é Collor, a gente vai ver o que é que Collor vai fazer, pessoal. O ponto positivo de Sarney, a gente lembra, vocês podem lembrar, a questão da Assembleia Constituinte, nós tivemos a questão da Constituição Cidadã, que eu falei no início da aula, a gente tem aí o senhor diretas, né, o deputado federal Ulisses Guimarães, depois ele até sumiu misteriosamente, né, no acidente de helicóptero, ninguém encontrou seu corpo, foi uma coisa meio incógnita a sua morte, mas Ulisses Guimarães teve como grande legado a campanha pelas diretas, o fato dele também estar à frente, né, do Congresso, ele era o presidente da Câmara, quando tivemos a promulgação da nossa Constituição, que foi promulgada, ou seja, votada e foi aprovada em 5 de outubro, né? 5 de outubro de 88, ela foi aprovada, ela foi apresentada à nação. A gente lembra, né, que essa Constituição para a gente foi um grande avanço, porque a gente saía de uma ditadura, a Constituição de 67, né, que tinha sofrido também uma emenda, era uma Constituição realmente muito rigorosa, sem lembrar que existiam outros instrumentos, como o AI-5, né, que era, digamos assim, super autoritário. Aí vamos lembrar também que nessa época o Brasil teve vários problemas sociais, greves, arrastões, saques,
desemprego, né? Tudo isso aumentou, violência urbana realmente muito grande, aí vamos ter uma eleição polarizada entre Collor e Lula. E aí eu vou falar um pouco de como começa todo esse processo, beleza?